bem-vindos a um programa especial da EducaWeek, feito em parceria com a Mileto, uma startup que conecta as empresas ao estagiário do futuro, o estudante de ensino médio técnico. Para esse programa, nós convidamos alguns dos principais líderes de RH do Brasil para conversar sobre como a educação impacta o futuro do trabalho. Eu sou Juliano Amaral, CEO e cofundador da Mileto, e tive o privilégio de ter sido entrevistador dessas pessoas. Vocês vão perceber, pelos sons do fundo, que essas entrevistas foram gravadas ao vivo durante a EducaWeek, ali na vibração desse evento que é o evento mais transformador da educação brasileira. Essas entrevistas estão sendo divulgadas nos canais oficiais do evento, no Spotify e no YouTube, então aproveitem para seguir os canais e acompanhar as entrevistas. Então, vamos lá para o episódio, espero que vocês aproveitem. Olá, bem-vindos a mais uma entrevista do programa Futuro do Trabalho, junto ao Futuro da Educação. É um programa de entrevistas aqui do EducaWeek 2025, que é o evento mais transformador para o universo brasileiro da educação, que traz aí grandes líderes do setor privado, do setor público, discutindo os temas mais relevantes para a educação, e que nessa 9ª edição, que nós estamos agora, lançou esse programa de entrevistas. Então, a EducaWeek trazendo mais um ator da sociedade para esse debate do futuro da educação, que é o mercado de trabalho, que é quem recebe a maior parcela, eu diria, dos adultos formados, vão para os caminhos profissionais de carreira e, portanto, é fundamental a educação também olhar o que a perspectiva das empresas está percebendo. Para isso, hoje eu trouxe o Will, que é uma pessoa que eu pude conhecer aí no mercado e que a gente tem trocado bastante aí sobre jovens talentos, e trabalha na Vivo e vai poder contar aí bastante e trazer muitos insights para vocês. Bem-vindo, Will. Obrigado, Juliano, obrigado pelo convite. Prazer estar aqui, né, representando a Vivo e também o mercado de recursos humanos para falar de um assunto tão relevante, né? Falando um pouquinho sobre a Vivo, né, que ela pertence ao Grupo Telefônica, o Grupo Espanhol Telefônica. Nós somos um grupo presente em 12 países, né? No Brasil somos a Vivo, né, uma marca conhecida dos brasileiros. A gente é um hub de soluções, né? A gente é muito mais do que uma empresa de telecomunicações, né? A gente fornece soluções tanto para a pessoa física, o B2C, que todos nós conhecemos como clientes, mas também para o B2B, né? Para as corporações, para as organizações, para acelerarem a sua transformação digital, e soluções em diversos âmbitos, não somente na questão das comunicações, das questões de conexão fixa e móvel, né? Então, é um prazer estar aqui, né? A gente está numa uma organização que também olha muito para as questões de gestão de pessoas, né? Somos uma empresa super reconhecida também em vários prêmios e certificações relacionadas à gestão de pessoas, e essa é uma preocupação central dentro da estratégia da empresa, olhar para o mercado de trabalho e, claro, para as pessoas que compõem o que é a Vivo hoje em relação à força de trabalho. Will, você pode complementar a sua fala dando números, não só de colaboradores, mas a gente estava conversando aqui um pouco antes da entrevista, acho que é impressionante a quantidade de jovens talentos que chegam. Você pode dar um pouquinho de números? Então, a Vivo hoje no Brasil, ela tem cerca de 34 mil colaboradores em média. Nós temos ali nos programas de jovens, somando os 3 programas, algo em torno também de 2 mil jovens em programas que vão do jovem aprendiz, o estágio, o trainee. Então, tem outros programas também de jovens como Summer Job e outros programas menores, mas os que compõem aí, os grandes, né, programas são esses 3 que compõem aí essas 2 mil pessoas, cerca de 2 mil jovens que estão hoje se formando, eu diria, né, para o mercado de trabalho através das oportunidades que a Vivo oferece. Muito interessante. Will, eu acho que essa dimensão que você trouxe agora de jovens talentos, eu acho que vale a pena contar até um pouco mais, assim, quantos programas de entradas de talento, um breve resumo de como cada um funciona, e aí a gente explora um pouquinho isso. Legal. Porque eu acho que é a principal conexão entre o mercado de trabalho e a educação os programas de talentos. Né? É isso. Hoje a gente tem o programa de Jovem Aprendiz, muito concentrado em trazer o jovem que está ali
na transição entre o ensino médio, já olhando a questão do que você quando eu crescer, né? Ou seja, da sua carreira, as escolhas de carreira. Então a gente olha muito, esse é um programa muito importante, porque além, claro, da gente cumprir obrigações legais em relação ao aprendiz, a gente também olha o programa como uma fonte muito rica de futuros talentos na organização, seja para passar por um programa de estágio, seja para uma efetivação direta ali em uma área da empresa onde faça sentido uma efetivação de um aprendiz direto numa posição da organização. O programa de Deixa eu fazer uma pausa, porque eu acho que tem tanta coisa para explorar e a gente para um pouquinho o jovem aprendiz e vai para os outros. Porque eu acho que a descrição que você fez, ela, eu vou me arriscar a dizer aqui, não é a mais comum. Porque uma estatística que eu vi outro dia é que a efetivação de jovens aprendizes no Brasil, em média, é de 15%. Então isso é uma realidade nacional como um todo, o que mostra que o que acaba acontecendo na prática com esse incentivo fiscal ou obrigação fiscal, que viram um contrário de incentivo, mas que faz com que as empresas se movam nessa direção, é que infelizmente a maioria está fazendo só o mínimo, né, para garantir o cumprimento fiscal, mas não está conseguindo transformar numa fonte de talentos. Então, e o relato que você fez é o contrário disso, é que vocês estão conseguindo fazer isso. Você pode contar um pouquinho do programa de vocês? O mais interessante é que depois que a gente mudou também nossa abordagem em relação ao programa de Jovem Aprendiz, nos primeiros anos dessa mudança, desse novo escopo, desse novo olhar também da organização para o programa, a gente já percebeu, principalmente nas lideranças que começaram a receber esses jovens, muitos feedbacks positivos sobre a qualidade em relação aos perfis desses jovens, né? Jovens com vontade de aprender, jovens que trazem skills que a área não tinha, porque eles estão imersos no mundo da internet, das mídias sociais, aprendendo coisas de forma diferente do modelo tradicional, e trazem conceitos que, para a turma que às vezes está ali na empresa há muito tempo, são conceitos novos. Então, quebrando paradigmas, ajudando a quebrar modelos mentais também e a dar uma oxigenação da diversidade geracional, que eu acredito ser muito importante no contexto de grandes organizações. Então, o feedback que a gente recebeu das lideranças, em muitos casos, eles se sobressaíam até a outros programas de entrada, ou seja, aprendizes que tinham ali muito mais potencial demonstrado ali para a liderança e para a gestão, às vezes do que um jovem que já está no ensino superior, que já está ali até mais avançado do ponto de vista acadêmico, mas que talvez não estivesse avançado do ponto de vista de habilidades desenvolvidas. De atitude, né? A atitude sobressaiu ao conhecimento. Exatamente. Isso, para a gente, foi uma grata surpresa. Formar jovens em tão pouco tempo e talvez não, né? Com certeza, o processo de seleção desses jovens, né? Que também não é uma coisa fácil, principalmente porque você não consegue olhar a experiência pregressa, você começa a olhar muito mais a atitude. Foi muito bem sucedido, porque essa atitude é que fez diferença na avaliação das lideranças em relação ao desejo de mantê-los na organização por mais tempo que não só o tempo ali determinado pela lei do aprendiz. Perfeito. E eu acho que a mensagem que está implícita aí na sua fala, eu não acho que é uma novidade para o mundo da educação, mas é um reforço muito importante de que é um diferencial para a vida e para a carreira de um jovem que ele consiga desenvolver atitude no ambiente escolar. Porque a gente estava até conversando um pouco aqui antes, o quanto que, por exemplo, o vestibular, ele pode confundir um pouco esse papel mais abrangente que a escola deve ter. Porque num vestibular, você não consegue medir muito a atitude, é muito mais o conhecimento que você desenvolveu naquelas áreas. Mas o mercado de trabalho, a maioria dos desafios na vida e na carreira vão demandar atitude. E aí a gente está vendo aqui uma empresa de mais de 30 mil colaboradores falando que é um critério fundamental, né? Exato. Então, as soft skills são muito importantes num contexto de uma organização e, por vezes, né, elas acabam sendo esquecidas entre ou
numa balança, né? Elas não estão pesando tanto quanto as hard skills. Tá. E aí, programa de estágio? O programa de estágio também é um programa muito importante para a Vivo. Ele foi o primeiro que a gente, né, trouxe uma revolução grande em quantidade e qualidade também na aposta. É um programa hoje que tem aí cerca de 800 a 1.000 jovens. É um programa que vem crescendo bastante. A gente tem, né, um recorte de diversidade muito importante, né, nesse programa, de metas de 50% de jovens negros nesses programas, o aprendiz da mesma forma, e a gente acaba tendo um programa bastante inclusivo e olhando muito mais as habilidades e o potencial desses jovens e o olhar diverso que eles trazem para a organização. Então, ele é uma grande fonte de base de uma organização mais diversa e inclusiva. E, Will, uma curiosidade, você falando, me surgiu, como está o olhar de vocês para a diversidade de universidades, tanto de localidades, porque eu olho um pouco para o passado, tinha um pouco uma concentração, pelo menos de interesse das grandes empresas, nas faculdades mais referência, e eu tenho ouvido de alguns programas que tem sido muito mais aberto nesse sentido. Exatamente. E eu acho que também tem a ver com localidade, se tem vagas de estágio remotas também, não. O que você pode falar um pouco disso? A Vivo está presente em todo o Brasil. A gente tem não só escritórios em São Paulo, mas a gente tem escritórios regionais espalhados por diversos estados do Brasil. E nessas localidades a gente também consegue atrair jovens no programa, tanto de aprendiz quanto de estágio, para essas regiões. Então, esse limite geográfico a gente não tem pela característica da nossa empresa, de como a gente opera. Então, a gente consegue dar oportunidades para outras localidades, outras instituições, jovens oriundos de diversas instituições e cursos diferentes. Entrando no ponto que você trouxe no início da sua questão, sim, né, num passado recente, as organizações olhavam muito para as marcas, né, associadas aos cursos, né? Então, além de, claro, associar o curso certo para a atividade certa, olhava-se muito sobre a referência, o lastro das instituições. Para a gente ter um olhar ainda mais inclusivo, a gente precisa dosar esse olhar sobre as instituições e olhar muito mais dentro do processo seletivo as habilidades, sejam as soft e hard skills que os jovens apresentam, e conectar isso com o fit cultural. Às vezes o hard soft skills encaixam, mas eventualmente aquele jovem não quer um ambiente que a gente está proporcionando. Então, a nossa proposta de valor como empresa, ela tem que casar também com os interesses, né, as aspirações daquele jovem. Então, o processo seletivo ele ajuda, né, a fazer com que esse match perfeito aconteça. Eu acho que você usou um termo que eu acho fundamental nesse debate, que é dose. Porque eu acho que muito debate vai para o extremismo. Por exemplo, diploma. Eu vejo muita matéria, o diploma agora não conta mais. E para mim é uma questão só de dose. Eu acho que a gente vem de um passado que é aquela história, o selo do diploma abre portas por si só. Era tudo. E eu acho que isso é um exagero, porque sai pessoas de todo tipo de um selo e pessoas sem esse selo têm um monte de talentos também. Então a gente está encontrando uma nova dose. Eu acho que o reconhecimento de uma instituição com reputação sempre vai ter um peso. Ele tem uma razão de existir, tem um corpo docente qualificado, tem todo um processo estruturado que faz a diferença uma instituição reputada dizer essa pessoa foi formada aqui. Mas é uma nova dose, o que é interessante porque desafia mais a pessoa que tem o selo grande, Sim. dizendo assim, não para por aqui porque você pode muito mais. E a pessoa que não tem o selo grande também saber que tem espaço para ela. É isso. Eu acho que a nova dose equilibra a discussão. É isso. Né? Eu acho que é exatamente isso, e como que a gente olha para isso como uma organização, que a gente vai ter espaços, né, para todo mundo, né? E a dose ajustada, ela vai fazer com que as oportunidades também sejam para todos. Né? Legal. E você consegue, talvez você já falou um pouco, mas vale a você reforçar. O que a Vivo hoje, quando vai buscar um jovem talento,
você pode ranquear, talvez, os principais comportamentos ou conhecimentos também. Eu acho que numa outra entrevista aqui, a entrevistada falou bastante que não é que o hard skill saiu da mesa, né? A habilidade técnica continua, também é uma questão de dose, né? Não é que agora é tudo soft skill. Mas o que a Vivo hoje mais procura em jovens talentos? Legal. Eu acho que o jovem, especialmente o jovem, mas isso serve para todo mundo que está lá dentro da empresa, é a curiosidade. Então, aprender sempre, né? Aprender, desaprender, eventualmente, e aprender coisas novas, né? Então, essa curiosidade para entender como as coisas funcionam, além da minha função, além daquilo que é minha responsabilidade, é fundamental. Então, um olhar sistêmico dos impactos, de tudo que está à minha volta e além, é super importante para esse jovem, né? O tema da curiosidade pela tecnologia também é muito importante. A gente está num mundo onde a tecnologia está impactando absolutamente tudo, né? A inteligência artificial está vindo para revolucionar o trabalho em si, né? Então a gente precisa estar atento, mais do que atento, a gente precisa estar buscando fluência nesse mundo digital, nesse mundo tecnológico. Autonomia, né? Ou seja, um profissional que seja mais independente, que busque mais respostas às suas perguntas e que busque soluções para os problemas. Esse também é um ponto super relevante. E profissionais que tenham inteligência emocional, né? Que busquem claramente o autoconhecimento, que busquem saber como que é o seu modelo de funcionamento emocional e jogue com isso a favor dos seus resultados individuais e dos resultados em grupo. E claro, trabalhar em equipe, ser colaborativo, né? Entender que sozinho a gente pode ir longe, mas junto com outras pessoas a gente não tem limite. Então, ter esse espírito também de colaboração e de time é fundamental. Então, essas são algumas características que a gente busca não só em jovens talentos, mas em todas as dimensões de novos talentos que vão vir para a empresa. Sensacional. Acho que uma impressão que fica para mim, que eu acho que por mais que às vezes pareçam assim mensagens parcialmente já conhecidas, o reforço e a clareza dessa mensagem é muito importante, que talvez a gente venha de um mundo no passado em que o se preparar para a carreira vinha muito mais de, olha, carreira é assim, você tem que dominar isso aqui e vai ser assim lá no futuro da sua carreira, portanto, siga esse caminho e você vai vencer nesses aspectos, né? E hoje é menos pelo saber o caminho e mais para estar preparado para um caminho que não se sabe. Exato. A história da adaptabilidade ela é fundamental, né? A gente conversava um pouquinho antes o quanto talvez a nossa geração passou por muitas transformações e mudanças de cenário do mercado de trabalho em si, de como se trabalha. E pode ser que a gente passe por mais ou tantas outras no curto prazo. Como que a gente ajuda essa nova geração também, dentro das organizações, a entender que as mudanças elas não são um problema, elas são uma lógica que está intrínseca dentro do mercado de trabalho e que você tem uma escolha de ser levado pela mudança ou você ser protagonista dessa mudança e ser a pessoa que está antenada com ela e ajudar a conduzi-la. Então, acho que esse também é um ponto para a gente avaliar e ajudar os jovens nesse momento de inserção no mercado que está numa transformação exponencial. E a gente está aqui, a gente está observando, porque a gente já passou por outras, mas como a gente está vendo o tamanho dela, o tamanho da onda, a gente precisa avisar a turma que está vindo que assim, é algo diferente, é algo que precisa de um olhar diferente para a gente que está aqui tentando acompanhar, mas para eles que vão entrar no meio desse tsunami, né? E eu acho que o que você falou contribui para um dilema bem presente no mundo da educação hoje, que é o tal uso da inteligência artificial. Porque, vou te pedir para falar um pouco mais, mas o que me parece é que a gente quer um jovem que ele
domine as ferramentas que existem, ou que ele se interesse por elas, né? O domínio até vem em segundo plano. Eu acho que ele se interesse, que ele seja curioso, até porque as ferramentas estão mudando o tempo todo. E as escolas estão vivendo esse dilema de que, eu acho que muitas delas ainda estão no campo do, se o jovem usar a inteligência artificial, então ele furou com o processo, porque ele tinha... É a história da calculadora. Não pode usar a calculadora e depois ele vai chegar no mercado de trabalho e ele só vai ter que usar a calculadora. É claro que a gente não pode banalizar essa discussão como se tem uma razão de você tomar cuidado com o uso da inteligência artificial no processo educacional, porque o jovem tem que ter o seu próprio senso crítico. Então, se ele não for bem orientado, ele pode cair num lugar de a inteligência artificial vai fazer o trabalho para mim, e não de uma ferramenta que me potencializa. Então, claro, tem um cuidado a ser tomado, mas eu acho que tem uma mensagem para a educação de não dá para evitar a inteligência artificial, e não é nenhuma discussão de evitar e não evitar, mas assim, precisamos usar e precisamos fomentar, né? O mercado, como o mercado está vendo o quanto o jovem traz integrado dentro dele o uso e o conhecimento das ferramentas. Eu acho que antes disso o mercado está enfrentando o dilema de como olhar isso porta para dentro, ou seja, como que a gente dá esse letramento de novo, né, para uma geração que já passou por um monte de transformação, um monte de mudança do modelo de trabalho ao longo das últimas décadas. Esse é o primeiro desafio, como é que você faz esse letramento, como é que você captura oportunidades e como é que você reinventa seu próprio negócio, né, a partir desse advento. Então, essa é uma primeira preocupação que eu acho que as organizações estão ainda olhando, né, da porta para dentro. Quando a gente olha para o mercado de trabalho, essa preocupação ela vai se estender, no sentido de que a gente sabe que isso vai ter impactos na sociedade, vai ter impactos na educação, vai ter impactos em tudo. E, de fato, o que a gente busca nesse momento de transição, ao olhar o jovem talento, é sempre buscar essas características do jovem curioso, do jovem experimentador, que tem esse quê de inovação, que tem a ver com testar coisas, se jogar nas coisas que estão ali à disposição dele, né? Usar ainda como um ferramental, né? Testar coisas. E eu acho que isso é que faz com que a gente tenha, dentro das nossas organizações, esse ganho da convivência entre gerações, né? Então, a gente já ouviu relatos, né, de jovens que usam ferramentas na sua vida pessoal, que super ajudam eles a realizar tarefas do seu cotidiano pessoal, de hobbies pessoais, e trazer isso para o mundo corporativo para alguém que nem conhecia essa ferramenta e que ajudou a chegar num resultado final. Então, no final, o que fica para mim, mais além da conversa sobre o impacto da IA no mercado de trabalho e na formação dos jovens, é que a gente precisa ajudar a nova geração de força de trabalho a serem bons resolvedores de problemas, né? Porque no final essa lógica dificilmente ela vai mudar. Os problemas eles não vão desaparecer. Quando a gente fala de problemas, são os problemas de negócio, né? Aumentar a rentabilidade, aumentar as vendas, gerar mais eficiência, reduzir ou aumentar indicador A, B ou C. Isso vai continuar existindo, né? Agora, como é que a gente ajuda essa nova geração a ter, independente da ferramenta, independente dos instrumentos, independente da lógica de mercado, de como as coisas vão acontecer no futuro, que essa turma, assim como a turma que já está no mercado hoje, resolvendo problemas, continue tendo, né, essa alta capacidade de gostar, né, e de ter essa atitude positiva em relação a resolver problemas. Porque no final do dia, a gente está fazendo isso todo dia, né, nas organizações. Eu confesso que quando reflito dessa perspectiva que você falou agora, eu penso assim, eu acho que na prática a gente deve resolver, tanto dentro de uma empresa como numa sociedade, um percentual da quantidade de problemas que existe baixíssimo. E eu acho que o que a tecnologia e tudo que está vindo vai fazer é liberar mais tempo para que a gente possa olhar para problemas que antes não eram vistos. E não que vai faltar trabalho. Eu acho que a gente vai descobrir que ele só não estava sendo feito porque não tinha braço, né, de alguma forma. Mas é isso, acho que as ferramentas precisam capacitar o colaborador mais jovem
dele conseguir, como você falou, fechar o ciclo inteiro. Porque se a gente de resolver um problema, porque se a gente for depender da hierarquia tradicional, a capacidade do gerente não aumentou, né? Então a gente vai precisar que de fato eles consigam resolver problemas. E você me lembrou até de uma fala que eu gosto muito do Jeff Bezos, fundador da Amazon, que ele fala assim, muitas pessoas me perguntam o que vai mudar nos próximos 10 anos, para que daí ele tenha uma ideia de negócio. E ele fala assim, curioso, porque quando eu penso num novo negócio, eu penso o que não vai mudar nos próximos 10 anos. Que é isso, ainda teremos problemas para resolver. Portanto, algo importante de se investir, capacidade de resolver problemas. Né? Exatamente. E aí a gente consegue, de fato, contribuir com a sociedade e com os jovens. Will, complementa aqui uma visão sua interessante, que é assim, estamos falando de desafios profundos e importantes que vêm pela frente. E como a gente está num contexto aqui de natureza educacional, né, a parte do evento, às vezes parece que o desafio está só com a escola. E, na verdade, todos os atores da sociedade podem e devem contribuir. Como que você acha, para além de todas essas iniciativas que você falou, da porta para dentro, que as empresas podem contribuir para o mundo, para a educação crescer e evoluir e vencer esses desafios? Eu acho que assim, essa aproximação, né, dos mundos, né, ela é fundamental, né? Então, o mundo corporativo próximo, né, da academia, próxima da educação formal, ela é muito importante. Seja através, né, dessa conexão que existe através dos programas de entrada, que aproxima, né, esses mundos, aproxima essa lógica de quem está formando e de quem está captando e terminando essa formação mais prática ali na ponta, seja através de empresas que realmente investem na educação, né? Na Vivo a gente tem a Fundação Telefônica Vivo, né? Que ela também tem como uma das suas premissas, né? O investimento na educação, né? O impacto na educação e, claro, um olhar de educação olhando o futuro, né, do mercado de trabalho e como gerar potências, né, nesse grupo de jovens que vem aí. Então, existe sim, né, espaço e potencial para que as organizações continuem evoluindo nesse olhar da educação. A gente sabe que isso gerou impacto em muitos outros países e tem todo esse potencial aqui no nosso também. Will, agora estamos chegando perto do final aqui da entrevista. Muito legal as contribuições que você trouxe. Eu queria entrar um pouquinho numa esfera mais pessoal do que você vivenciou em relação aos temas que a gente falou aqui. Que perfil de jovem talento, de jovem que chega no mercado de trabalho, que chama mais especialmente a sua atenção? Assim, você, quando você vê, você fala, puxa, que legal, e se você puder até contar uma história de um ou outro jovem. Eu acho que me chama a atenção um perfil mais empreendedor ou intraempreendedor. Tá. Ou seja, aquele jovem que conecta seu propósito pessoal com o propósito da empresa, ele vê um problema, uma oportunidade e ele vai lá e desbrava aquilo. Não sozinho, mas ele usa tudo que ele tem à disposição de recursos, pessoas à volta dele, o aprendizado ali junto com os colegas e a busca de conhecimento que ele vai fazer fora também da organização, a serviço daquele objetivo, né? Eu tive um estagiário que a gente inclusive foi efetivado e está super ascensão lá na empresa, e ele tinha esse espírito. A gente na época tinha começado a namorar aquela história de redes sociais de carreira. A gente via algumas empresas fazendo, mas a gente queria fazer um negócio que fosse robusto, que fizesse sentido e que realmente conectasse com o restante da estratégia de marca empregadora. E esse jovem, ele pegou aquilo para ele, assim, sabe? Ele construiu toda a lógica, porque ele estava, né, já envolvido com as redes sociais pessoalmente, na vida pessoal dele, e ele usou aquilo como realmente uma plataforma de expressão pessoal dentro do que era o objetivo do projeto. E isso é muito legal, porque a gente percebe que essa nova geração, ela quer isso, ela não quer uma empresa para a identidade da empresa ser a identidade dela, aquela história do vestir a camisa. O Gen Z, ele está olhando assim, a empresa é uma plataforma, é um palco para mim expressar a minha própria identidade através dessa empresa.
E isso aconteceu, né? E por isso que eu gosto desse perfil, porque é um perfil que vai atrás, ele aprende, ele desbrava, ele entrega. Ele entrega resultado no final, mas fazendo um caminho com propósito. Por isso que vem com qualidade, vem com paixão, né? Ou seja, vem com um que a mais que não é sobre demandar alguém, ensinar a fazer e acompanhar e lapidar o trabalho do outro. É sobre alguém que realmente vai... O processo de aprendizado de entrega, ele acontece de forma muito síncrona. Nossa, muito... Então esse é o tipo de perfil que me encanta muito no jovem. Mas para isso você precisa identificar o que move aquele jovem, né? Então todo o processo de identificação, né, dessas habilidades, esses hard soft skills no jovem, para colocar ele num projeto, numa iniciativa que brilhe os olhos e que ele vá, né, ser um bom empreendedor dentro da sua organização, ela é fundamental. Ela pode ser a diferença entre o sucesso e o insucesso de um jovem numa organização. Eu até senti que essa imagem que você fez, que eu achei muito legal, eu vou até recapitular aqui, ela reforça mais uma mensagem importante para a educação, que é desenvolver o autoconhecimento do jovem vai fazer total diferença lá na frente, porque se ele não se conhecer os próprios interesses, a tarefa da empresa eu acho que beira o impossível. Nem ele está conseguindo se descobrir, como que a instituição vai conseguir, né? Então vai fazer a diferença para ele lá na frente da carreira. E olha que legal essa imagem que você fez, porque essa de vestir a camisa é muito das décadas passadas, né? Vestir a camisa, e ela de fato ela parece uma coisa assim, a empresa sabe o caminho, ela precisa de alguém que executa. E de novo entra no tema de dose. Não é que é só para o jovem, entre aspas, ser ele mesmo. É dose, é assim, é você trazer suas aspirações, seus interesses, suas habilidades, o seu caminho, usando a imagem da camisa, usando a sua própria camisa, mas numa organização que você se identifica com o propósito. Você não precisa chegar para seguir um processo único, exclusivo e fechado, mas juntar com um grupo que faz sentido para você perseguir o que eles estão perseguindo, sendo você mesmo. Exatamente. Muito legal essa imagem. E aí, Will, indo bem para a esfera pessoal, a gente escolheu aqui uma fase da vida para fazer a pergunta, que é o fim do ensino fundamental, ali na faixa dos 14 anos, que é quando, de uma certa forma, o jovem estabeleceu sua base de conhecimento, de aprendizado com a escola, e ele vai entrar, no caso do Brasil, no ensino médio, né? Os países têm formatos diferentes, mas no Brasil o ensino médio, e ele começa a olhar de fato para o mundo e para construir a sua vida independente. Então, se você encontrasse o Will lá de 14 anos, com tudo que você viveu até hoje, o que você daria de dicas? Bom, primeiro assim, eu sou um oriundo do ensino público. Fiz minha vida toda escola pública e fui bolsista, né, numa universidade privada. Então, meu caminho, ele foi um caminho de mais dúvidas do que certeza, né, sobre o que é ser o meu futuro profissional. Nesse meio do caminho, eu acho que eu aprendi que a gente tem que abraçar oportunidades, né? E o conselho que eu daria, eu reforçaria para mim mesmo abraça oportunidades. Quando elas vierem, elas não menospreze as oportunidades, porque ela pode ser única e ela pode passar e você perder a chance de evoluir através dessa oportunidade. Então, claro, né, daria conselhos muito voltados ao autoconhecimento, a um olhar para tecnologias, acompanhar as tecnologias, a ter uma visão crítica resolutiva de problemas também muito aprofundada. Eu daria claro, né, aprender idiomas diferentes sempre é um diferencial de mercado, abre portas e te abre oportunidades, né? Você tem acesso a mais oportunidades, a mais conhecimento, você consegue enxergar o mundo ainda mais, de uma forma mais ampla. Mas seria isso. Eu acho que minha história de carreira tem a ver com isso, né? Além de bolsista, eu tive a oportunidade de estagiar numa área que não era naquela época a minha preferida e nem a dos meus colegas, né? Eu sou administrador de empresas e, como bem conhecidos os administradores, é um
mundo de possibilidades, né? Você tem várias opções, ir para o mercado financeiro, ir para o marketing, ir para vendas, E eu tive a oportunidade que me surgiu numa multinacional para ir para recursos humanos. Não era a minha opção preferida na época, estava lá entre segunda e terceira, e eu vi que era uma oportunidade, né, de aprender, e que se não fosse aquela, surgiriam outras oportunidades, inclusive para mudar de área. E as oportunidades foram surgindo dentro dessa área, e né, foi onde eu cresci, onde eu fiz carreira, mais de 20 anos aí na área de RH, e claro, hoje, sem dúvida nenhuma, não trocaria, porque me descobri ali, naquele momento do aprendizado on the job, que era o meu propósito. Estava conectado com o meu propósito, estava conectado com as minhas habilidades que já estavam desenvolvidas, estava conectada com aquilo que eu queria para minha carreira, e eu ainda não tinha clareza disso. Muito legal. Então eu diria isso, né? Aproveite as oportunidades, elas podem não parecer exatamente aquilo que você acha que não é do jeitinho que eu queria, eu queria oportunidade de outra cor. E às vezes é aquela que vai te mostrar um mundo de possibilidades que vai conectar com o teu propósito. É a abertura para o novo, né? Eu, pessoalmente, também. Eu estou empreendendo hoje uma conexão grande com o RH, porque a gente atende o RH das empresas, e eu, pessoalmente, estou apaixonado pelo impacto que isso tem. Eu até tenho uma impressão pessoal que é meio que uma área que está recebendo uma atenção estratégica em patamares muito crescentes. Assim, a discussão de quão o RH é fundamental para o sucesso de uma organização nunca teve tão clara assim. E lá atrás não era. Então, se a gente se pauta só no que parece naquele momento, você se fecha para algo que pode ser uma oportunidade. Exatamente. Muito legal, Will. A gente está caminhando para o final e a gente tem uma pergunta super especial para a gente fechar, que é para conectar aí de forma mais completa as histórias de carreira com a história pessoal. E eu te pedi para contar, então, algum professor ou professora que marcou sua vida em algo que até hoje você vê impacto em vida e carreira. E se você lembrar o nome também desse professor ou professora, também a gente agradece. Eu tinha uma professora na 4ª série, né, que hoje deve ser a 5ª, né? Na época era diferente, e chamava Bila, né, era o apelido dela, e ela me impactou de uma maneira, apesar de ser bastante rígida, né, daquelas professoras que a gente brinca da moda antiga, bem disciplinadora ali e rígida, ela era bastante respeitosa e acolhedora com os alunos. Então ela tinha uma disciplina e ao mesmo tempo uma proximidade. Isso me lembra um pouco de Kim Scott, né, da empatia assertiva, né? Quando você é empático de verdade, se preocupa com os seus liderados de forma genuína, não aquela coisa protocolar de perguntar se está bem, como é que estão as coisas na vida pessoal, efetivamente se preocupar com as pessoas e aquilo realmente te preocupar, né, ao ponto de você cuidar das pessoas de forma genuína, com o equilíbrio, com a assertividade, o quanto você consegue dar feedbacks nos momentos que precisam ser dados, você dizer coisas que precisam ser ditas sem protelar ou sem adiar. Isso me remete muito ao estilo dela com os alunos e isso me ensinou, né, de alguma forma, a ser um líder empático e assertivo. Claro que depois a gente vê isso dentro de uma teoria, né, de uma grande escritora, a gente concatena as coisas, mas ela foi realmente uma referência e é a professora que eu tenho mais boas memórias aqui. Sensacional. Eu acho que é uma forma maravilhosa mesmo de fechar. Será que a professora Bila, lá na 4ª série, tinha noção ou tem noção do impacto que um professor com uma atitude tão humana, altruísta e sincera em relação aos alunos tem naquela pessoa e depois na sociedade, né? Agora a gente falando aqui de você liderando tantas frentes em uma organização que impacta 30 mil pessoas, como colaboradores, né? Sem contar clientes e tal. Realmente a educação tem um poder inspirador, né? Will, obrigado pela entrevista. Acho que vai contribuir muito aí com o nosso programa, com o Educa Week e toda a transformação positiva que vem vindo aí para a educação brasileira a partir de então. Acompanhe aí todas as entrevistas no nosso canal e seguimos. Obrigado, Will. Obrigado.